Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo diário e semanal da Parashá, à luz do Sabedoria Todo Dia, com instruções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a terceira leitura da Parashá Re'ei. A terceira leitura encontra-se no livro de Devarim, Deuteronômio 12, 29 a 13, 19. E nos diz assim: Moshe disse ao povo judeu que quando eles são confrontados com um desafio à sua fé, tal como a questão de por que os perversos prosperam ou como é possível que previsões e milagres de falsos profetas realizem-se, devem recordar que, na verdade, nessas situações, Deus está testando a sua lealdade e compromisso com ele. Testando sua fé. Moshe disse ao povo judeu: Deus está lhe testando para determinar se você realmente ama a Ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Somos testados quando sofremos apesar da nossa lealdade a Deus. Assumimos e acreditamos que se nós seguirmos a sua vontade, teremos direito de ter o seu favor e graça. Vozes internas e externas ridicularizam o crente que passa por situações de dor, por ele ser aparentemente ingênuo na sua fé. Quando nessas situações a presença de Deus parece estar oculta, e isso significa apenas que o Altíssimo deseja agraciar-nos com uma relação mais próxima e intensa com Ele, para preservar nossa fé em Deus diante das situações que nos desafiam. Temos que recorrer a níveis de compromisso mais profundo que os habituais. Temos que ter ainda mais fé e confiança em Deus e não nos intimidar com os problemas. Quando passamos neste teste, mantendo a nossa fé em Deus inabalável, o problema ou o sofrimento deixam de existir, pois seu propósito é atingido. E essa nossa conexão mais profunda com Deus, que estava oculta e veio à tona neste momento de teste, passa a ser nossa nova consciência divina normativa. Baruch Hashem. Essa leitura de hoje, esse ensinamento de hoje, essa terceira leitura, ela fala sobre teste de fé, testando a nossa fé. Moshe aqui, ele disse ao povo judeu que eles seriam confrontados com desafios à sua fé. Sim, seriam. Muitas das vezes o povo poderia se perguntar: por que os perversos prosperam? Por que as previsões e milagres de falsos profetas se realizam? Deve-se recordar que nessas situações Deus está testando a lealdade, a sua lealdade, a minha lealdade, a nossa lealdade e o nosso compromisso com Ele. Bem verdade que algumas vezes as profecias e os milagres de falsos profetas se realizam, mas o povo judeu e nós, os Benei Noa, os monoteístas, não nos baseamos numa fé com base em milagres. Nós não nos baseamos porque muitas pessoas podem fazer milagres, aqueles que têm um pouco de conhecimento da Kabbalah, podem desenvolver algo que quem não tem esse entendimento acredita ser um milagre. Nós, no entanto, nos baseamos numa fé no Deus único e uno, que transcende todo o entendimento e que está além de qualquer milagre. Então, Moshe falou para o povo que a fé deles seria testada, assim como também a nossa fé vai ser testada. De vez ou outra, nós vamos ter teste, sim. Mas por que Hashem quer testar nossa fé? Para determinar se você realmente ama a Ele, se você ama Hashem com todo o seu coração, com toda a sua alma. É para isso que servem os testes. Nós somos testados apesar da nossa lealdade, apesar da nossa fidelidade com Hashem. A situação, muitas das vezes que nós nos colocamos diante desses testes, ela aparentemente nos mostra um distanciamento de Deus. Na realidade, Hashem encontra-se bem próximo, de forma oculta, mas Ele está ali, bem próximo. Precisamos desenvolver essa fé, ter essa fé em confiança em Hashem, em níveis mais elevados, diante dessas situações que nos desafiam e nos deixam, e às vezes nos sentimos intimidados, com elas. Mas nós não devemos nos deixar intimidar com os problemas a ponto de perder a nossa fé. Muito pelo contrário. Quando nós passamos por essas situações, nós devemos entender que Hashem está no controle de tudo e que tudo é para o nosso bem. E que por trás de toda essa situação existe uma bênção
muito grande, muito maior, muito elevada, esperando para nos alcançar. Basta apenas nós desenvolvermos essa fé e continuarmos sendo fiéis a Hashem, apesar das circunstâncias. Então, quando nós passamos nesses testes, mantendo a nossa fé inabalável, o sofrimento, ele simplesmente, o que é que acontece? Ele deixa de existir. E nós passamos a ter uma conexão mais profunda com Deus. A partir de então, desenvolvemos um relacionamento de maior intimidade e confiança. E nos preparamos para as próximas situações, as quais nossa consciência do divino nos manterá confiantes e firmes no propósito de que a gente está no controle de tudo, de que tudo é para o nosso bem. Então, portanto, quando você se encontrar em uma situação que não seja uma situação tão confortável, uma situação desafiadora, lembre-se de que tudo neste mundo está sob a direção de Hashem e que por trás dessa situação existe algo para você, para mim, que nós precisamos passar e aprendermos com ela, para que a nossa fé e a nossa confiança em Hashem se torne ainda mais estruturada e se torne inabalável, porque situações acontecerão, muitas adversidades virão para cada um de nós, mas até que ponto eu vou confiar em Hashem, no Deus único? Será que as situações vai fazer com que eu me afaste do eterno quando as coisas não vão tão bem? E a minha fé só vai ser fé realmente no eterno se tudo ocorrer bem para mim? Quando as coisas não forem tão bem, eu não vou ter essa fé? Minha fé não vai se desenvolver? É justamente nesses momentos que nós precisamos nos lançar, né? Ter essa bitachon de nos lançar nos braços do Eterno e entender que tudo tem um propósito. Cumpramos o nosso propósito aqui nesse plano físico. E a cada dia, confiante de que Hashem está no controle de todo o universo, da sua vida, da minha vida, da nossa vida, que precisamos manter a nossa fé diante de todas as adversidades e mostrar para o mundo em quem confiamos e quem que realmente está no controle de todas as coisas. Gratidão pelo estudo, Shalom, Shalom, e até o próximo estudo da Parashá.